Não é? Aí, foi você que me ligou, foi você. As duas ligou. As duas estavam aqui no Lamarão, que mora no Lamarão. 2 anos sem falar com a mãe, nem os contatos tinha, né? Não tinha contato com as filhas, 2 anos. Bloqueada, porque a raiva era muito. Aí a de Alagoas liga, eu sei que as duas ligam para mim. Quem assistiu o vídeo dela vai ver, não é? A situação dessa mulher, está lá, desesperada, pensando em se matar, porque já tinha tentado suicídio 2 vezes, e a última foi 27 comprimidos. Então para ela não tinha mais a alegria de viver, e para ela me atender ainda, assim, como uma resistência, né? Você vê a importância da rede social, quando você usa para o bem. É o que Deus faz. Em menos de 15 dias, mais ou menos, aí está a mãe na casa das filhas, uma paz, né? Foi difícil, não foi não? Esses 2 anos. Porque depois que eu fui para a igreja, meus irmãos, elas se afastaram de mim, porque elas já achavam que não estava dando certo eu andar lá. Mas eu, inocente, abandonada a todo mundo, eu tinha que procurar lá, né? Não ia viver sozinha. E era trancada, Peraí, sozinha. Maria, eu não entendi. Depois você vai para uma igreja e começou a desavença na família? Foi porque eu vivia muito enferma. Aí minha filha mais velha encontrou esse pastor. Aí me levaram para lá. Depois que eu fui para lá, que eu comecei a me levantar, que eu era muito enferma. Aí elas me abandonaram, não falaram mais comigo, porque tinha raiva do pastor, que achava que ele não estava fazendo certo. Mas aí só delas me dar as mãos, elas jogaram assim de lado, né? E deixou sozinha no sofrimento. Aí eu não tinha para onde ir. Ele sempre falava: sua filha não gosta de você, sua filha lhe odeia. E eu ficava: Senhor, por quê? Eu dizia: pastor, por que minhas filhas me odeiam? Elas podem ser o que for, ladrão, maconheira, qualquer coisa, mas são minha família. Eu tenho que estar perto da minha família. Mas o pastor colocou na sua cabeça. Oh, ele falava isso, era. Observe uma coisa. Aí tirou todo mundo de perto de mim, meu marido, Maria, todo mundo. Porque tem muita gente nos assistindo. Foi. Até hoje pela manhã eu estava falando, o estudo bíblico, a escola bíblica, né? Todo domingo 9 horas. E nós estamos falando de um assunto, da questão dos falsos pastores, dos falsos profetas, das profecias que têm matado muita gente dentro da igreja. Infelizmente, igreja, existe muita bruxaria dentro da igreja. Paz que eu vou falar, é isso mesmo. Por quê? Porque é um espírito de confusão. Lembra que eu falei de manhã daquela irmã lá da Bahia, que o profeta chegou lá e disse: olha, Deus está me mostrando que você está com câncer no útero. Vem outro profeta e diz: Deus está me mostrando que você tem câncer no pulmão. Deus está me mostrando que você tem câncer no sangue. Imagine uma pessoa que saiu das drogas, saiu do envolvimento com coisas espirituais, vai para uma igreja em busca de paz, em busca de vida, aí encontra uma profecia dessa. Fator psicológico arrebentou. Essa menina chega em casa, adoece e passa meses e meses em cima de uma cama, cabelo caindo, unhas caindo, porque as profecias veio o seguinte: essa doença baixa mais esse fundo, essa enfermidade não é para a morte, então ela vai esperar em casa ser curada. E aí eu entro em contato com ela pelo celular: mas quem foi que disse que tem câncer? Você já foi no médico? Não, nunca fui no médico. Ué, você nunca foi no médico, nunca fez exame e você está com 3 câncer? Mas por que você afirma que tem câncer? Porque o varão usado por Deus teve uma revelação que eu estou com esses cânceres. Eu disse: vai no médico. Foi no médico, fez o exame lá do pulmão, o pulmão estava ok. Então quando a gente fala isso, é para despertar a igreja. Então você vai estar lá sofrendo, sai de uma vida de sofrimento, uma vida toda envolvida com coisas espirituais, vai para essa igreja e encontra lá uma confusão. Então confunde a cabeça. Aí o que é que faz? Já coloca as filhas contra quem? Ele não poderia jamais dizer que as suas filhas tudo tem ódio, tudo tem ódio. E aí essas filhas começam a ouvir isso e começam com certeza a ter o cuidado da mãe.
mas a mãe já estava o quê? Uma lavagem cerebral. Então dentro da igreja, ao invés de buscar uma palavra de vida, foi buscar a palavra de morte para destruir a família. Mas é um pastor. Eu sei que talvez eu estou incomodando muitas pessoas, é problema, mas essa é a realidade. Aí a confusão ficou formada. Depois que eu fui para a igreja, E aí tinha outra coisa. E se você fosse para outra igreja visitar? não pude não. Por que não podia? Porque eu fui visitar outra igreja lá e quando cheguei em casa fiquei de cama. Ele dizia que eu não podia ir para outra igreja. Mas por que você não podia ir para a igreja? Porque ele Ele dizia ameaçava? que eu não podia sair da dele, porque eu só tinha que ir para uma espiritual. Quer dizer, se você visitar outra igreja, eu vou orar a Deus lá e Deus vai botar câncer em cima de você. Observe que palavra de maldição. E ela ficava com medo. E ela tinha medo dele, porque quando a gente queria falar com ele, ela não deixava. Quando a gente queria falar com ele, ela não deixava que ela tinha medo. Porque ele ameaçava matar. eu tinha medo, pastor, dele fazer alguma coisa com ela. Mesmo assim, ela separada, a gente não quer o mal para os filhos, né? Você entende a confusão, igreja? Tudo amedrontado da igreja, com medo. E outra coisa, e a família que doou o terreno, construiu igreja e mantinha ainda. Minha mãe é doente até hoje mesmo andando. Minha mãe é aleijada. Com a perna foi para cima da cama, tudo. Ele falou: porque você faz conta disso, faz conta disso. E o inimigo está em você, não pode sair. Então, a questão, igreja, isso aí eu não estou aqui. Minha mãe, ele viu minha mãe, não foi bastante. Não é criticar, é abrir os olhos. Abrir os olhos. A palavra fala em Jeremias 23, 30 em diante, sobre esses profetas. Ezequiel também fala. Olha, igreja, não é porque eu sou pastor que você tem que acreditar tudo que eu falo. Você tem que crer naquilo que eu falo diante da palavra de Deus. Eu tenho que ter base na Bíblia. O que eu falar aqui, eu tenho que ter base na Bíblia. Porque se eu falar fora da Bíblia, você tem que me questionar. Vocês têm que me questionar. Pastor, onde é que está escrito isso? O senhor está pregando heresia? Pode dizer isso na minha cara. Você está fora da Bíblia, pastor. Porque eu tenho que ter base bíblica, estrutura bíblica, conhecimento bíblico para isso. É por isso que está essas farofadas aí por aí que eu falei de manhã. Um monte de crente perturbado dentro das igrejas. De cada 10 de libertação que eu faço, 6 ou 7 são tudo crentes. Essa é a realidade. O que é que acontece? Dentro de uma igreja amedrontada, ameaçada, até de bruxaria da igreja. Ele fez uma oração no meu ex-gêmeo. Quase mata. Ele ainda hoje é perturbado. Quase mata meu gêmeo. Não, uma oração e quase mata o gêmeo. Todo se tremendo, passou a andar como louco. Ainda hoje ele ficou assim. Aí eu falei pra ela, vou trazer ele aqui. Se orar. Você está vendo aí? Olhem para mim, eu já vou encerrar. Você sabe o que acontece? Primeira coisa que foi numa igreja, vocês têm que saber a origem da igreja. Procure saber do pastor. Pastor, essa igreja é registrada? Essa igreja, como é que essa igreja surgiu? Pastor, o senhor tem quanto tempo de igreja? Quem te ungiu a pastor? Tem que ter origem. Tem que ter origem. Vocês vão para uma igreja e não sabem a origem. Os fundos do quintal estão pregando um monte de besteira. É um tal de uma revelação, é um tal que Deus está me mostrando, que Deus está me... Olha, tanta baboseira na igreja. Essas pessoas caem, rodando, caindo igual uma serpente no chão. É o Espírito Santo, espírito do engano, espírito do diabo. Só isso. Espírito enganador das trevas. Só isso. Igreja de confusão. Uma família quase destruída. Quase destruída. Uma mulher quase morta. Tentativa de suicídio, que não aguentava tanto sofrimento. Quer dizer para vocês que aqui na igreja certa não existe igreja certa. Igreja não cura, não salva, não defende igreja. Defenda a sua vida na palavra de Deus. Só isso. Tenha vida própria. Tenha decisões próprias, te digo. É por isso que está as confusão aí. Vai para essas igrejas aí, cheia de pataquada aí.
Hoje é assim. Está na igreja, não concordo com o pastor, me rebelo, simplesmente, já sou pastor, vou para ali, alugo uma garagem, já tenho minha igreja, bota o nome aí. E ele não trabalha não, ela que dava as coisas aí. Tá bom. Trabalha não. Ela ligava, estou precisando disso, aí ela não mandava. Enquanto ela não mandava, ela ficava louca. Tinha que mandar. Deu terreno, construiu a igreja da comida. Minha mãe também. Então, igreja, eu estou falando isso Minha mãe aqui. tá assim, depois minha mãe chega, vídeo, eu já vou arrumar as coisas para mandar pro pastor, que eu não estou aguentando mais. Aí ele manda arruma de conta. Vamos orar por eles, irmãos. Há muitos líderes endemoniados em cima de altar. Há muitos líderes endemoniados em cima de altar. O fruto a árvore se conhece pelo fruto. Você viu uma história recente aqui que passou no jornal aqui em Santa Maria? Pastor mata a membro da igreja. Quem soube? Saiu do jornal. O filho do diabo dizia que era pastor. A irmã vendeu um terreno, assim diz a reportagem, 27 mil reais parece. Quando ele soube que ela estava com dinheiro, deu um sumiço. Até hoje não achou o corpo dessa irmã. Está preso ele, está preso o filho, e está preso a irmã que morreu, que sabia e não contou. Você entende, igreja? Mas a Bíblia diz que é inevitável que não venha os escândalos, mas ai daquele que vê o escândalo. Esses receberão as mais duras punições. Certo, acompanhava. Pastor de garagem lá de... O pastor é aliciador. Certo. E o pastor te trancou dentro do quarto lá, da sala. Então, igreja, isso é bíblico. Os escândalos, está na Bíblia que é inevitável, mas é daquele que vier. O pior lugar de se esconder é dentro da igreja. Esse é o pior lugar que tem. É o pior lugar. As pessoas pensam que estão enganando Deus, mas não estão. Esses receberão os mais duros juízos. Então, pastor, ele me botou dentro do hospital. Eu entrei 11 horas, eu tomei tanto do medicamento, a pressão era 25 e eu sem sentir nada, porque eu não fui para lá. Ela está aqui, testemunha. Olha. Eu tomei tanto do medicamento, meus braços veio roxo, e eu não sentia nada. Fiquei já na sala do TI para ser entubada para vir para aqui. Aí eu descia da cama, olhava assim, ria. O médico, tanto do médico, olhava assim para mim, se você está sentindo alguma coisa, eu não estou sentindo nada. Aí meus braços todos roxos. Tome medicamento. Eu não sei como eu não morri. Então, irmã Maria, de 15 dias para trás, sua vida era uma desgraça. Sua vida era um inferno, a família. Mas sempre quando eu chegava lá, eu batia de frente com Aí de ele. 15 dias para cá, eu sentia mal quando eu ia para de lá. 15 dias para cá, tudo mudou. Graças a É Deus. Jesus. E vai mudar Vocês estão mais. felizes, né? Mas Você eu não tem vou dinheiro. para casa, mas eu venho.
Vem pra cá. Obrigado. Deus abençoe. Não saiu mais não, pastor. Não saiu mais não. Não quer sair mais não. Não, não. Glória a Deus. Outro dia ligou a mulher e disse: pastor, o senhor cobra quanto para orar em mim? Eu cobrar para orar? Não, porque eu liguei para um pastor e me cobrou R$500. Mas isso mesmo. Deus não cobra nada de ninguém. O sacrifício que Deus quer de nós é obediência, só isso. Seja obediente e pronto, tá? Deus não quer seu dinheiro. Deus não quer que você venda nada que você tem. Estão comercializando as coisas de Deus, transformando o evangelho em capitalismo. Não é isso. Deus não é trapaceiro e não é negociador. Ele nos deu de graça para também a gente passar de graça também.